Sexta-feira, quando o sol se despede, é hora de aconchego, de acender as velas, hora de casa cheirosa. A penumbra da tarde de sexta é hora de comida boa, de risada, de família perto, de música bonita. É hora de cantar e de ouvir, de falar e calar. É o momento de lembrar de onde viemos e para onde vamos, de aquecer a alma com a presença do Eterno, que é o Senhor desse dia. É o nascer de um dia e no morrer de outro. É a lembrança, a herança e a aliança que nunca morre. O sol baixando é o sinal, o momento de parar, respirar e viver as próximas 24 horas em completo estado de entrega, com o peito aberto para amar e os ouvidos prontos para ouvir. Esse é o sábado e ele começa no pôr do sol. Feliz sábado, bem-vindos a mais um Pôr do Sol. Nós estamos hoje conversando sobre o versículo número 8 de Mateus capítulo 5. Tá sendo muito bom ter vocês toda sexta-feira. Toda sexta-feira a gente fala a mesma coisa, mas é verdade. E muito gostoso a gente poder conversar e refletir sobre algumas passagens que são tão conhecidas, que a gente fala tanto na nossa vida cotidiana, na igreja, enfim. Mas às vezes a gente não para entender assim um pouquinho mais a fundo o que a gente pode retirar para nossa vida espiritual. Então a gente está conversando, se você está chegando aqui agora, a gente está conversando sobre as bem-aventuranças já há algumas semanas, e hoje a gente vai conversar sobre o versículo 8. Capítulo 5 de Mateus diz o seguinte: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Algumas versões dizem bem-aventurados os limpos de coração. Quando eu leio puros, né, pureza, eu sempre penso em criança. Agora que a gente tem bebê, é muito fácil de a gente fazer essa associação, porque criança é incrível. São seres assim, que confiam, que não tem maldade no coração, que, enfim, são felizes. Tem, assim, uma série de coisas. Obviamente que as situações externas afetam as crianças. Isso vai moldando o caráter delas até que elas cresçam. Vocês estão conseguindo ouvir ela aqui. Mas eu penso que Jesus fala: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E a bem-aventurança fala: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então eu penso assim, eu acho que tem a ver, assim, com esse tipo de coração, esse o ideal que Jesus tem pra gente, que a gente se desapegue das fachadas, das maldades que a gente vai acumulando por causa das coisas que a gente vive nessa terra. E as crianças, como você falou, elas, na verdade, a pureza das crianças é porque elas não têm um coração ainda dividido. Elas são o que elas são. Exato, não foram tão expostas ao mundo, não criaram essas cascas, as que a gente vai criando para se proteger, e acaba se tornando alguém que a gente não deveria ser. Isso, e Jesus, ele convida a gente a não viver uma vida de dubiedade. Ele quer que o nosso coração seja completo. E a criança tem essa característica. Por mais que ainda sejam pecadoras, porque nasceram nesse mundo de pecado, mas Jesus olha para as crianças e olha para os discípulos e fala assim: vocês deveriam ser como elas. Elas têm ainda características de um coração que é total, que é completo. Perdoa, se às vezes faz alguma coisa, logo passa o momento, chora e ri. É muito interessante, né, com a Olivia. Pureza. A gente vê a nossa filha, como ela, do nada, ela começa a rir, né, com situações tão pequenas da vida. A gente às vezes faz uma caretinha para ela, ela sorri. A gente passa a mão no rostinho, ela sorri. Daqui a pouco ela começa a chorar. Ela é simplesmente pura, né? Não tenta... A gente está falando de um bebê de quase 4 meses. Aí a gente tem que falar das crianças. Mas aí a minha pergunta é assim, que ponto na nossa vida faz com que a gente tenha essa transição? Não existe um ponto, na verdade, né? E a gente se transforme nesses seres humanos que precisam desse tipo de conselho. Então, na verdade, bem-aventurados os puros. Jesus, na verdade, nesses conselhos para a felicidade, ele não está querendo dizer que nós devemos praticar certas coisas simplesmente com a nossa ação humana. Todos os conselhos que aqui nós já lemos, eles fogem do poder humano de serem assim.
é necessária uma intervenção divina, porque a nossa natureza pecaminosa impede nós de vermos a Deus, porque o pecado separou o ser humano de Deus. Então essa é a questão. O que Jesus está dizendo? Nosso coração, ele é impuro, por natureza pecaminosa. Lá no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9 a 10, Jeremias fala assim: enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? O nosso coração, pelo problema do pecado, ele se transformou num coração dúbio. Então a gente mostra certas características para o mundo, aquilo que a gente sabe que as pessoas querem ver, mas dentro do nosso coração, muitas vezes nós somos diferentes. Nós não somos íntegros, a palavra é integridade. Aliás, algumas traduções, ao invés de falar puros ou limpos, falam íntegros, que é integridade de coração. Então nós temos um problema que é fundamental no coração do homem. E esse problema do coração, ele permeia por toda a Bíblia. Lá em Provérbios capítulo 4, fala assim, acima de todas as coisas, guardem o teu coração, porque dele provém as fontes da vida. No livro de Efésios capítulo 6, quando fala da armadura do Espírito, fala que nós devemos colocar a couraça da justiça. Por quê? Porque a couraça protege o coração. Então, o âmbito maior que Jesus quer tratar aqui é essa natureza pecaminosa que todos nós temos. E como mudar isso? Eu não consigo simplesmente fazer boas ações. Eu posso até ir em passeatas contra a injustiça social, eu posso falar dos problemas sociais na comunidade, da sociedade, mas como mudar a sociedade? A gente muda a sociedade votando num bom presidente? A gente muda a sociedade colocando mais leis para que a sociedade possa cumprir? Você já percebeu que quanto mais leis, talvez até mais rebeldia acontece? Porque acontece um problema interno. Eu acredito que todas essas medidas são importantes. Sim. Porém, isso está dentro da gente. Não muda. O que Jesus está querendo dizer é que o exterior... Então, é isso que eu ia falar. Porque, assim, a gente vê, né? A gente tem... Agora eu vou falar aqui dentro do mundo cristão. Do mundo, na verdade, do mundo da religião. Não só cristão. Mas, assim, a gente tem princípios... E a gente tenta segui-los e a gente, na verdade, muitas vezes faz isso assim, de uma maneira visual, para que isso seja visto, né? E isso, na época de Jesus, era bem comum. Mas quando você olha para dentro de você, para suas convicções, para as coisas que você pensa, para o que você gasta tempo fazendo, isso às vezes não condiz com aquilo que você... Quem você é lá dentro. O que você faz que seja visual. E eu acho que, na verdade, o que Jesus está querendo dizer é isso. É esse interior. Na verdade... Versus exterior. Isso. Ele não está falando só sobre mudança de comportamento. Ele está falando sobre uma nova natureza. Ele está falando de algo muito mais profundo do que simplesmente eu agir de certa forma. Porque a gente pode se condicionar a criar alguns hábitos e agir de outras formas que, aparentemente, você pode ser um bom cidadão, respeitar leis, ser uma pessoa ética, mas e o seu coração? E no seu íntimo? E os desejos do seu coração? Aqueles que você não demonstra, não conta para ninguém. Quem você é quando ninguém está olhando você? Quando não existe o foco em você? É disso que Jesus está falando, essa integridade interna. Então qual a solução? A solução é o que Jesus oferece, um novo coração. Né? Tem um salmo muito bonito que é o Salmo 51, escrito por um homem que foi chamado o homem segundo o coração de Deus lá no livro de Hebreus, Davi, e ele escreveu um salmo muito bonito que é o Salmo 51, e nesse salmo, no versículo 10, ele ora por algo incrível. Ela está aqui do nosso lado, tão pura. E ele diz assim no versículo 10: cria em mim, ó Deus, um novo coração, ou um coração puro. Essa palavra cria é a palavra bara em hebraico. Ela só é usada para a ação de Deus na criação. Ninguém mais pode fazer isso. Essa palavra, ela é totalmente relacionada a Deus. Essa palavra de criar. Então o que ele está dizendo? Senhor, só o Senhor tem poder para recriar em mim um coração verdadeiro, íntegro, correto, honesto, que no íntimo do meu ser
dentro de mim eu posso ser aquilo que eu mostro para as pessoas, que eu não seja uma pessoa dividida em ações. Então, na época de Jesus, a gente vê muito isso na Bíblia. Os fariseus eram pessoas que procuravam fazer o bem, que eram religiosos e tudo mais, mas que Jesus chama eles várias vezes de hipócritas. Sepulcros caiados. Exato. Então, eu acho que, e assim, em relação a esse salmo que você está dizendo, eu acho que a maior coisa que a gente pode fazer pela nossa caminhada espiritual é fazer o que Davi fez. É reconhecer que a gente não tem essa pureza por natureza e que só Jesus pode entrar na gente e transformar o nosso coração. Porque a gente tentar ser puro, a gente tentar se purificar, não adianta. Mudanças de hábitos ou práticas, elas só levam você até certo ponto, mas elas não mudam internamente quem você é. Então, o que a gente deveria hoje, como resumo de tudo isso, é orar como Davi. Cria em mim, ó Deus, um novo coração. Existia um desses fariseus que teve um encontro com Jesus. Em João capítulo 3, fala sobre esse encontro de Jesus com um homem chamado Nicodemos. E Nicodemos, ele se interessa por essa mudança total de vida. Ele percebe que ele precisa de algo interno, porque existe uma luta dentro dele. E Jesus fala para Nicodemos assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Então essa é a verdadeira mudança que eu e você nós precisamos todos os dias. Nascer de novo, orar a Deus, cria em mim esse coração, Senhor, hoje. E sabe o que vai acontecer? Quando a gente ora por um novo coração, na verdade a gente está pedindo por uma cirurgia, né? A gente está pedindo para que o coração de pedra, que lá em Ezequiel capítulo, se eu não me engano, capítulo 26 fala sobre isso, sobre esse coração de pedra que nós temos. E Deus fala assim: eu vou tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne em você. Então ele está falando de uma cirurgia cardíaca, de uma troca de coração. Mas para que isso aconteça, para que você receba o coração de alguém, é necessário que alguém morra. Né? Se você tem um problema cardíaco e você precisa de um novo coração, é necessário que alguém morra. Quem morreu para que a gente pudesse receber um novo coração? Ele morre na cruz do Calvário e ele dá esse coração para nós. Quando você ora, me dê um novo coração, Senhor, você está orando pelo coração de Jesus. E esse coração, ele entra agora em você, acontece uma nova vida dentro de você e você começa então a ser puro de coração como foi Jesus. Bom, a gente deseja que você tenha um sábado muito feliz, que você procure ter um coração puro, que você tenha esses momentos com Jesus e que você permita que Ele transfira para você o coração dele e assim você vai ver o reino dos céus. Amém? Amém. Vamos orar. Querido Deus, nós sabemos que a necessidade do nosso coração é muito maior do que simplesmente tentar fazer algo positivo. Nós somos pessoas que passam por problemas, dificuldades internas, que são muito maiores do que podemos mudar por nós mesmos e por nossas ações. Nós precisamos de um novo coração. E hoje nós te pedimos que o Senhor possa criar em nós um novo coração, para que possamos refletir verdadeiramente o caráter de Jesus. Abençoa-nos, dê a nós esse privilégio de termos o coração de Jesus. Em nome dele pedimos e oramos. Amém. Amém. Feliz sábado. Feliz sábado.